Sabe aquela ideia de que o puritanismo é algo do passado? Então, talvez ela não tenha desaparecido. Talvez só tenha, digamos, mudado de cara. Hoje a gente vai mergulhar num arquétipo psicológico que é fascinante e super atual: o novo puritano. Pois é, quando a gente ouve a palavra puritanismo, o que vem na cabeça, né? Geralmente são aquelas regras super rígidas sobre sexo, coisa de séculos atrás. Mas e se essa imagem estiver meio empoeirada? E se o puritanismo ainda estiver por aí, bem do nosso lado, só que de uma forma que a gente nem reconhece? Olha só que interessante essa virada de chave. O puritanismo de antigamente se preocupava com o julgamento moral, principalmente sobre sexo. Já o novo puritanismo, a preocupação é com o julgamento social sobre praticamente tudo. O medo, no fundo, é o mesmo, o medo de ser julgado. Só que o palco mudou. Saiu do quarto e foi para a praça pública e hoje principalmente para a praça digital. A meta não é mais ser moralmente puro, e sim ser visto como socialmente correto. Tá, mas como é que a gente reconhece essa figura no nosso dia a dia? Vamos dar uma olhada nos sinais, nos comportamentos que definem essa pessoa excessivamente correta. Os sinais podem até ser sutis, mas eles estão lá. Pensa só, aquela preferência quase religiosa pela rotina, roupas que não chamam a atenção, um pavor de ousar. Mas o principal mesmo não é nem a aparência, é a atitude. É aquele olhar crítico, sabe? Sempre julgando quem ousa sair um pouquinho da linha. E o mais curioso é que cada julgamento feito ao outro é, na verdade, só um tijolinho a mais no muro que se constrói para se proteger do próprio medo de errar. Beleza, já vimos os sinais, agora vamos botar um nome nisso. O que é, afinal de contas, esse tal de novo puritano? E aqui está o pulo do gato. O novo puritano é movido por um pavor, um medo real do julgamento social. O objetivo não é necessariamente ser bom, justo ou sensível, mas sim parecer tudo isso. É como se fosse uma performance constante para a grande plateia da sociedade, onde um passo em falso pode levar ao temido cancelamento. Só que toda armadura esconde alguma coisa, né? E por baixo dessa superfície toda certinha, existe um segredo. Um conflito interno que tá ali, ó, só esperando o pró explodir. E aqui está o grande paradoxo. Bem lá no fundo, por trás de toda essa fachada, existe uma fascinação secreta. E uma fascinação justamente por aquilo que é condenado em público. É aquela velha história. Quanto maior a repressão, maior a atração pelo que é proibido, pelo que é transgressor. E essa atração toda acaba se tornando o maior medo que existe. Porque, no fim das contas, o pavor não é só do que os outros vão pensar. É um medo da própria vulnerabilidade, sabe? Daquela possibilidade, lá no fundo, de que um dia eles mesmos possam ceder a esses impulsos incorretos. É exatamente por isso que essa correção toda vira uma armadura, um mecanismo de defesa. Pensa assim, cada regra seguida, cada julgamento feito é como colocar mais uma placa de metal nessa armadura. Tudo para manter os próprios desejos bem trancados lá dentro, longe dos olhos do mundo e, principalmente, longe da própria consciência. E claro, esse conflito interno todo acaba moldando o jeito que essas pessoas interagem com o mundo, né? Então vamos ver como é que essa dinâmica social funciona na prática. A dinâmica é super clássica, na verdade. Lembra do puritano antigo que ficava entre a atração e a repulsa pela figura do devasso? Então, o novo puritano se vê fascinado por quem vive sem essas amarras todas. É uma atração por pessoas que representam tudo aquilo que é reprimido: a ousadia, a espontaneidade, a transgressão. É aqui que a coisa fica curiosa. A psicologia da situação se inverte. Quando um novo puritano critica muito alguém por ser incorreto, isso pode não ser um sinal de desprezo. Pelo contrário, pode ser a maior prova de fascínio. A crítica vira uma forma de se aproximar, de manter aquela pessoa ali, ó, na mente. Essa interação parece até seguir um roteiro, sabia? Primeiro, acontece o encontro. Logo depois vem a crítica, que na verdade é só uma desculpa para se aproximar. Muitas vezes com aquele papo de quero te ajudar, quero te reformar. E é aí, nessa tensão constante, nesse contato prolongado, que a atração reprimida encontra um caminho para se manifestar. Tudo isso nos leva para a nossa parte final. O que será que acontece quando toda essa estrutura de correção começa a desmoronar? Pois é, quando essa armadura finalmente racha, a transformação não é uma coisinha sutil, não. É uma explosão. Pense em toda aquela energia, todos os desejos, todos os sentimentos que ficaram guardados por anos. Tudo isso vindo à tona de uma vez só. É uma verdadeira avalanche de autenticidade. Essa citação aqui resume tudo perfeitamente.
A pessoa correta é só a casca. Por baixo existe um gigante adormecido, uma força vital enorme que está ali, só esperando o momento certo, o toque certo, para finalmente acordar. E assim a gente termina com essa pergunta no ar. O que acontece quando essa barragem de correção finalmente se rompe? Será que o que se libera é um monstro? Ou será que é uma pessoa em sua forma mais pura, mais autêntica? Fica aí a reflexão.